Oi, a receita de hoje é de bolachinha de nata. Eu gosto muito. Minha mãe fazia sempre quando eu era criança, com nata de fazenda, assim, né? Leite de fazenda. É que velha, né? Não tinha leite de fazenda que a gente tomava em casa. E aí por um tempo não achava mais nata e ela ficou bastante tempo sem fazer. E agora dá pra comprar nata no supermercado, então dá pra fazer de novo. Tá super fácil de fazer. É uma delícia, é daquelas que derrete na boca. E aí você pode fazer tanto sem formato nenhum, mas se você tiver criança em casa, pode comprar aqueles cortadores de bichinho e fazer em formato de bichinho. E é super simples de fazer, rapidinho. Talvez fique confusa a receita, mas então eu já vou explicar aqui. A quantidade de farinha que coloca é a mesma quantidade de amido de milho. Então se você colocar uma xícara de farinha, tem que colocar uma xícara de amido de milho. Aí se for não deu ainda o ponto, tem que aumentar. Lembre-se que na hora de aumentar, se você aumentar uma xícara de farinha, você tem que aumentar uma xícara de amido. Então é bom ir aumentando aos poucos, talvez de meia xícara até dar ponto. Porque meia xícara de farinha vai ser também meia xícara de amido. Então a regra da bolachinha é essa, para dar certo. Então, para verem a receita, continuem assistindo. Nós vamos precisar de um pote de nata, a mesma medida de açúcar, então eu usei o mesmo potinho onde tinha nata para medir o açúcar. Um ovo, uma colher de sobremesa de fermento em pó, farinha e maisena. Em uma tigela nós vamos colocar a nata, o açúcar e o ovo e vamos misturar bem. E então nós vamos começar adicionando a farinha e o amido de milho aos poucos, então eu comecei com um pote de cada um e fui adicionando até que a massa parasse de grudar na mão, e para isso eu precisei de 2 potes e 1/4 de farinha e 2 potes e 1/4 de amido de milho. Na minha receita eu usei um pote de nata de 200 gramas. Quando já estava desgrudando das mãos, eu adicionei o fermento e misturei bem. Agora é só modelar as bolachinhas. Nós podemos fazer de duas maneiras. Ou enrolar e depois com garfo dar uma amassadinha para ficar mais bonitinha. Ou podemos também abrir a massa com um rolo e cortar com cortador. Lembrando que eu estou colocando numa assadeira untada com manteiga. E aí depois a gente vai colocar um pouquinho de açúcar em cima das bolachinhas e colocar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. A gente vai deixar no forno até dar uma douradinha e esse é o resultado final. Ó, embaixo ela tá mais douradinha e fica bem macia. É só isso, espero que vocês tenham gostado. Me desculpe ficar tanto tempo sem gravar. Eu gostaria de mostrar comendo a bolacha, quebrando a bolacha, pra vocês entenderem um pouco a consistência. Mas eu gravei esse vídeo já faz um tempo. Lógico que a bolachinha durou um dia, nem isso. E eu não tinha tido tempo de gravar a introdução. Ah, e pra quem não sabe, eu faço doces pra vender, né? E eu vou deixar o link do meu Instagram de trabalho aqui embaixo. Lá tem várias fotos pra vocês verem os doces que eu faço. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça vídeo de alguma das coisas, de algum bolo que tem ali, alguma coisa assim, só me escreverem aqui que eu tento fazer, tento arrumar um tempo, porque geralmente os bolos são bem trabalhosos, então é difícil eu ter eu faço, mas ter tempo pra fazer só pra gravar é difícil. O que eu poderia fazer é quando eu tiver uma encomenda de um bolo parecido com os que já tem lá, eu poderia gravar se vocês quiserem, se for interessante pra vocês. Então, é só isso. Muito obrigada por assistirem. Tchau!